Doc Yuqueri. Yuqueri. O que toca essa palavra? Yuqueri. Yuqueri. Juqueri, do tupi. Yuqueri. Yuqueri. O rio espinheiro que dorme. Juqueri, também conhecido como dorme-dorme, Maria Dormideira, a planta dormideira. Alguns conhecem ela também como sensitiva. Dormideira. Planta dormideira. Quem consegue ouvir lembranças do coração? Pessoas que moram longe do barulho e da poluição. Moradores de um lugar lindo por natureza, onde se foi construída uma represa, deixando imersa toda uma história de fazedores de tijolos em suas olarias, trocando o pão de cada dia por um progresso sem memória. E pra você, o que é Juqueri? Já parou pra pensar? Juqueri. Juqueri. Abra a janela. Bruno Bruce. A princípio eu também conheci como Maria Dormideira, o nome dessa planta, ou Dorme Maria. Professor e morador de Franco da Rocha. E aí depois que eu fui saber que o nome da planta era um nome indígena que se chama Yuqueri. Yuqueri, dentro do complexo a gente encontrava várias, né? Então assim, a gente brincava, as crianças brincavam. Né? Se tocasse uma planta você tinha que fazer um pedido. E aí se você voltasse de manhã a planta estivesse ali é porque esse pedido seria realizado. Que bonitinho, sério. E o pedido que eu fiz foi encontrar vocês. Yuqueri. Humberto do Lago Miller. O primeiro significado de Juqueri que existiu para mim foi o complexo hospitalar em Franco da Rocha, que foi para onde meus pais foram trabalhar na cidade, né? Então a gente tinha um contato muito próximo todo dia, vendo aquele prédio bonito, que não sabia o que era e tal. Conforme a gente vai ouvindo as histórias, a gente vai descobrindo que Juqueri são outras coisas. Humberto é um jovem jornalista de Mariporã. Embora eu tenha crescido na beira do rio, a gente tinha uma grade bem grande atrás de casa. Então não tinha acesso, nós não tínhamos acesso ao rio. E o rio passou a ganhar uma importância maior conforme eu comecei a conhecer a cidade. Descreve um Juqueri, só seu. Então eu descobri que Juqueri era o complexo hospitalar, que recebeu o nome por causa da cidade, que recebeu o nome por causa do rio, que recebeu o nome por causa da planta, que a gente nem vê muito por aqui mais, mas ela existe. Depois eu descobri qual que era, eu falei, poxa, eu já conheço. Mas é uma coisa que a gente não teve, por exemplo, na escola. Sua voz inicia e puxa o canto do Juqueri. Né? Foi uma coisa que eu aprendi ouvindo os mais velhos, ouvindo meu pai, ouvindo histórias da cidade, por aí. E o Juqueri ganhou uma importância maior quando eu comecei a fotografar. Que não é impossível você não passar pela cidade e não ficar encantado com a represa, com o rio, com as corredeiras. Então sempre foi um cenário importante. E aí você vai descobrindo que o Juqueri não nasce do nada, que ele tem afluentes. A gente foi morar próximo de um dos rios
que deságua nele, é um riozinho. E ali atrás passa um rio muito bonito, que é esse Pinheiros, que ele deságua próximo a Sabesp, ali na escolinha Pedro Galrão. E eu não sabia, eu descobri seguindo o rio por trilha. Entrei no mato para tirar foto e fui embora, cortando o mato até chegar. E é isso, hoje o rio ele significa muito mais, né? A gente conhece a história por trás da planta, por trás do rio, por trás da cidade, por trás do manicômio judicial. E quando se falava em Juqueri quando eu era criança, era sempre relacionado ao manicômio, né? O complexo hospitalar e tudo. E também era uma coisa que era desassociada da gente, a gente não tinha acesso. Quem consegue ouvir o badalar dos sinos tocados todos os dias na Praça da Matriz, dependendo da ocasião, tempo, luto, felicidade ou oração? Essa palavra, Yuqueri. Que canta sempre este estribilho. Linda, linda essa música. E pra você, o que é Juqueri? Já parou pra pensar? O rio Juqueri nasce aos pés da Serra Vermelha, no bairro de Mascate Grande, em Nazaré Paulista. Passa pelos municípios de Nazaré, Mairiporã, Franco da Rocha, Caieiras, São Paulo, Cajamar, Santana do Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus, onde, enfim, deságua no rio Tietê. Que tribos que tinham aqui, você sabe? Essa região aqui falam que eram os Maromimis e os Guarus, que era de Guarulhos, né? Os índios Guarulhos, os Guarus. E essa região mais ao norte eram os Maromimis, que chamam. Mas pouca coisa deles sobrou em termos de história, né? A gente tem um registro do cacique Maracanã, que é de Atibaia, que é um registro forte, histórico. Mas fora isso, nem mesmo os Guarus, que eram uma tribo que diziam que era agressiva e tudo mais, a gente não tem. Perdeu-se até o que se tinha de aonde eles habitaram. Hoje a gente não sabe exatamente. Acredita-se que foi lógico, no entorno dos rios, mas não se sabe qual rio, qual área da cidade. Então não se pode fazer nenhum, um escavamento arqueológico em determinados lugares, porque você não sabe por onde eles estiveram, né? Sabe-se o nome do rio e tal. A gente usa muito, quando a gente faz uma explanação, a gente fala sempre do divisor de água, né? Pedro Tomás Pereira. Na história de Mariporã, aconteceu esse divisor de águas. E foi a Sabesp, que mudou radicalmente a cidade e os rumos da história, né? Professor de História de Mariporã. O Vale do Juqueri, ele é um vale imenso. Antigamente era conhecido como Vale do Juqueri. E abrangia várias cidades, né? Conta um rio Juqueri. Essa área, ela era cortada por um rio, que é o rio Juqueri. Pedro Tomás. E que ele nasce no topo lá de Nazaré Paulista, que fica lá no alto, né? E ele corta a cidade de Mariporã, Franco da Rocha, e deságua na cidade, no rio Tietê, que corta a cidade de Santana do Parnaíba. A mudança toda começou nos anos 60, com a criação da Comasp, que antes não era Sabesp, era Comasp, Companhia de Saneamento Básico de São Paulo. E quando começou aquele comentário que a cidade vai ser represada, as pessoas ficavam com medo, que ia sumir a cidade.
E naquela época nós tínhamos um padre que dinamizou a cultura aqui na cidade, que foi o padre José Lélio Mendes Ferreira. E ele era muito brincalhão, não sei se alguém aqui conheceu o padre Lélio, ele era muito brincalhão. E até ele brincava muito que a cidade vai ser inundada. E aí ele tinha uma coluna, ele escrevia um jornalzinho que chamava A Aurinha de Folga. Esse jornal circulou durante 12 anos, durante o tempo que ele esteve aqui. Esse padre é considerado o pai das artes em Mariporã, o homem que mais trabalhou a arte, a cultura, todas as áreas da cultura. Não sei se mais alguém conheceu o Padre Lélio? Abra a janela. Você consegue nos ouvir? Quem consegue nos ouvir? E aí então, ele numa dessas crônicas, ele fala, e Mariporã vai ser inundado. Então o povo, não sei se você lembra dessa época, o povo ficou apavorado, né? Depois foi preciso explicar para o povo que era o rio que estava sendo represado, né? Para o povo ficar sem medo. Chamava Tenco a empresa dele, né? Que ele trabalhava lá. E aí contrataram ele para vir para cá na Comasp, que não era Sabesp, né? Era Comasp. Aí viemos para casa, eles davam a casa, né? A gente não pagava aluguel, tinha assistência médica, eles davam tudo. Tinha um ambulatório 24 horas montado lá na empresa. Eles davam toda a assistência, era uma empresa 10. Depois que virou Sabesp, aí degringolou. Aí tudo mudou. E me conta que você me explicou que tem uma pequena vila que eles criaram, né? Isso, a Vila da Sabesp, que tá até hoje. Tem outro nome hoje, mas eu não sei o nome. Mudou o nome, mas até hoje todo mundo fala Vila da Sabesp, que é onde o Carlinhos mora, né? Uhum. E morei lá muitos anos. Depois de casada, eu voltei pra lá, morei também. Eles chamaram aí, construí e vim pra cá. Ah, que legal. Aqui eu tô há 20 anos. E a sua mãe, seus irmãos, como que era? Vocês pequenininhos, tem uma história bonita que você contou de você indo pra escola. Você estudava onde? Então, eu fui a primeira turma do Pedro Galrão. Inaugurei a escola. Eu comecei na escolinha embaixo, onde é a igrejinha hoje. A construção tá lá até hoje, da escolinha. Eram acho que 3 classes. Né? A gente estudava todo mundo junto. Aquelas carteiras, tipo essas que eu tenho aqui, sabe? Uhum. As carteiras de madeira. E ali eu fiquei. A Comasp dava transporte também para a escola, para os filhos dos funcionários. E aí a gente inaugurou a escola, né? Foi o primeiro ano, aí só fiz o primeiro ano lá. E aí eu fui para Ermelina. A segunda série foi no Ermelina. Uhum. Na época era grupo da primeira à quarta série e o ginásio de quinta a terceiro, que era no NID. Então você estudava até a quarta série no Ermelina. E depois ia pro NID, fazer a quinta. E você sempre Você morava ali na Sabesp, você tinha uma relação já com o Rio Juqueri, como era? Então, eu não lembro muita coisa de como era ali o espaço. Eu lembro que nós tínhamos em frente à Sabesp, tinham 2 olarias. Aonde é o campo, é olaria, né? Era uma olaria e do outro lado da rua, onde tem outro campo, ainda tem o lago lá, só que ele está coberto. Né, que era outra olaria ali. E eu ficava assistindo, né? Batendo tijolo. Essa semana o Beto Massucato postou foto das olarias, né? Me veio, assim, muitas lembranças, né? Que lindo. Né? Eles batendo barro, né? Você ficava vendo o burro, né? Girando. Você conhece? Você já viu? Ficava o burro girando naquele lugar onde o barrinho era mole, né? Aí eles iam lá, enchiam aquele negócio, aí eu ia lá com o cesto, aí eles botavam na forma. E eu me lembro dele, sabe, batendo, ele botava o barro no tijolo, aí ele batia a forma do tijolo, né? Aí passava um ferro em cima para alisar, ia lá e puf. E tirava os tijolos, ia enfileirando e deixando secar. Onde tem lago, para essas bandas, era tudo olaria, né? E aqui muita coisa, né? A estrada toda do Rio acima, né? Subindo, era tudo olarias e sítios, né? Chácaras. Tinha muito rio, né? Que acabou sumindo esses rios, né? E muitos estão secando já, né? Tem um deles que assim era correnteza, a prainha, antes da prainha, ali perto do Pedro Galrão.
a gente passa por cima de uma ponte antes do Pedro Galvão, por baixo tem um rio, né? E ali ele era gigantesco. Ele era uma água, era muita água. Só que as pessoas vão, né? Construindo e vão pegando, né? Então as nascentes vão diminuindo cada vez mais. Os rios todos estão ficando fininhos, né? Era tudo muito gigante, né? Muita água. Todos os rios eram com muita correnteza, assim, sabe? Foi um dia específico, né? Eles foram construindo. Chegou um dia, meu pai falou, amanhã eles vão soltar a água. A água vai descer. E a gente ficou esperando. E a água veio descendo. Eu morava na Sabesp na época. E a gente ficou vendo a água vindo, começou devagarzinho, daí, aquele monte de água. E enchendo a represa toda. Que louco. Muito. Me lembro como se fosse hoje. A gente lá da molecadinha toda, né? Todo mundo ali olhando, aquela monte de água e enchendo. Klinger Luiz Bovolin. Apontador. Que eu também não sei o que é. Eu sei que ele era chefe de apontador. Uma coisa de planilhas. Eu me lembro dele, né? Fazendo. Né? E ele aposentou pela Sabesp. Ai, que legal. Aposentou precocemente, porque ele tinha asma brônquica. E fumava que nem um louco. A gente ia, sabe aonde? Nesse rio que eu tô falando, antes do Pedro Galvão. Porque ali era um lugar que era muito gostoso, né? Logo que eles fizeram a represa, era tudo bonito, era tudo arrumadinho. Não tinha matagal, não tinha nada, era tudo com pedras, né? Você via as pedras do rio na borda, né? Era tudo perfeito, né? Então ali tinha um lugarzinho legal, era sombreado. Ali virou uma prainha mesmo. Aí a Sabesp veio, fechou. Aí a prainha foi mais pra frente ali, depois do Pedro Galvão, você sabe, né? Da prainha que teve ali. Gigante, né? O negócio. Que a Sabesp depois veio e pau. Tirou também. Com a desapropriação, uma das principais economias da cidade, né, deixou de ser o tijolo e passou a ser só a agricultura, porque antes era agricultura e tijolo. Mariporã era chamada a capital do tijolo. Mairiporã. Porque cá entre nós, acho que quem é de Mariporã sabe, Mariporã, a política mariporanense, sempre foi avessa à cultura. Tudo pode mudar. Em Mairiporã, no entorno do rio, havia um vale, o Vale da Música, por onde passava o rio Juqueri, repleto de fábricas de instrumentos e também de olarias. Eram mais de 400 olarias. Todas foram submersas pela água da Sabesp. Nasci na Vila Rosa. Eu faz 69 anos que eu nasci aqui, né? E eu nasci na Vila Rosa, depois eu mudei Aí depois meu pai arrendou olaria lá pra cima da fábrica de papelão, lá chamava Morrinho Vermelho na época. Na época que aqui era Juqueri, lá era Morrinho Vermelho, o nome lá do bairro. Aí a gente viveu lá 15 anos. Aí meu pai arrendou olaria, a gente ficou 15 anos com olaria, eu comecei a trabalhar muito cedo, né, no olaria, com 12 anos eu já trabalhava com a minha mãe, meus irmãos lá, e a gente viveu lá 15 anos. Meu pai o apelido dele era Coqueiro, todo mundo conhece ele por Coqueiro. Se falar o nome ninguém vai saber, que o nome dele era Altino Pereira Bueno, já faz 21 anos que ele faleceu, né. Meu nome é Laura Pereira Bueno, eu sou a filha caçula dele, do casal. Trabalhava com meu pai, trabalhava assim, a olaria era dele arrendada e a gente trabalhava lá. A gente ficou 15 anos lá, aí foi desapropriado, né? A represa tinha que passar lá, aliás, nem passou lá, né? Passou perto, mas desapropriou tudo porque a represa enche e aí enchia tudo lá, então aí foi tudo desapropriado lá.
Aí era a olaria do meu pai, depois tinha o do meu tio também, que era assim, tudo vizinho. O do Abílio Egídio, que ele mudou para Vila Rosa depois, já é falecido também. E tinha também o irmão dele, que era pegado a olaria dele também, tudo vizinho lá, era 4 olarias. E depois tinha o Chico Brilha, que era mais distante um pouquinho. E assim a gente viveu lá 15 anos, de lá a gente veio para cá, foi desapropriado, a gente teve que sair, né? Aí meu pai comprou aqui já faz 49 anos que a gente vive aqui. Aqui faz 49 anos. Mas tudo foi desapropriado, né? A fábrica lá, só ficou lá a fábrica de papelão só. Que era bem distante, né? Do rio lá. Mas onde era a represa, não teve como. Teve que teve que sair. Paulo Bueno? Acho que era Paulo Bueno, o laria do Paulo Bueno. Era um pouco para cima do laria da gente, do meu pai. Aí tinha a estrada do rio acima, aí pegava a estrada do rio acima, logo para cima do morro, pegado assim, terminou de subir o Morrinho Vermelho, porque era Morrinho Vermelho, porque era uma subida ali, né? É ainda. Porque agora é tudo asfaltado, não tem mais terra, não tem mais nada. Ali era tudo barro. A gente vinha para a escola, chegava na escola, tinha que lavar o pé, lavar o chinelo, sei lá, o que estava no pé para poder entrar em aula, porque estava tudo cheio de lama, era tudo lama, não tinha asfalto, não tinha nada. Agora é tudo asfaltado lá, agora é maravilha lá pra cima, né? Quem mora lá pra cima agora não tem do que reclamar, mas na época era terrível. Tinha a ponte do laria do meu pai. A gente tinha medo, mas pediram pra sair, deram um prazo e a gente teve que sair, né? Meu pai teve que procurar uma casa, comprar e sair às pressas. No fim, que ele, por exemplo, o tanto que ele pegou lá de dinheiro, ficou tudo empatado aqui. Nessa propriedade aqui. Não foi quase nada, acho que foi 58 mil na época. Imagina. Caramba. 58 mil na época. Ele pegou. 58 mil. Eu trabalhava na fábrica de papelão, porque eu saí quando a gente mudou pra cá, ficamos sem serviço, né? E a gente tinha que trabalhar. Aí eu arrumei serviço na fábrica de papelão, saía daqui 5h30 da manhã para entrar às 6 lá. Quando chovia, enchia de água. Eu passava com a água por aqui, ali no pontilhão ali, atravessava com a água por aqui. Chegava lá com a roupa tudo molhada, tênis molhado, e trabalhava assim o dia inteiro, né? Porque era vida, não tem jeito, né? E assim a gente viveu. Meu pai depois trabalhou na prefeitura, porque ele conseguiu também serviço na prefeitura, meu pai, porque tinha que trabalhar, né? Saiu de lá, não tinha renda de nada. O dinheiro que ele pegou lá empatou aqui. Aí ia viver de quê? Era eu, meu irmão, meu irmão já faleceu também, trabalhava na Veril. E meu pai, o meu irmão mais velho, que também já é falecido, arrumaram serviço na prefeitura. O meu irmão foi trabalhar de motorista, meu pai é assistente do Lixama. Aí ficou amigo do Lixama, assistente dele, e trabalhou muito tempo na prefeitura. Junto com, na época que o Lixama era prefeito, aliás, ele foi, acho que ele foi 5 anos eleito, né? 4, sei lá. Não sei se 4 ou 5 anos eleito. E meu pai entrou na prefeitura, aposentou lá. E meu irmão também trabalhou na prefeitura, aposentou na prefeitura, mais velho. E o outro trabalhou na Veril, aposentou também. E só que já faleceram tudo. E tá eu aqui agora, só eu, né? Quem consegue ouvir o som do silêncio de toda uma população? Paz, natureza e até mesmo solidão. Antes da mega construção de uma famosa rodovia que junta o leite com o café e o pão, carros, motocicletas e até o caminhão. Além de toda a poluição, onde habitavam muitos animais, hoje estão em extinção. Quem consegue ouvir? Quem consegue ouvir? Saudade recheada de sentimento.
Memórias, lembranças no coração. Lágrimas escorrendo de emoção. Nós. Né, sabe-se o nome do rio e tal. Porque existia nessa época, por muito tempo, a língua geral em São Paulo, então o conhecimento de nomes de locais foi muito passado para frente. Mas muitos nomes também se perderam. Você tem o nome, mas não tem o significado exato. Então é um estudo que tem que ser feito mesmo. Humberto do Lago Miller. Por exemplo, a gente tem Cajamar aqui do lado. Cajamar se chamava Caiamar, não era Cajamar. E Juqueri era Yuqueri. Foi uma mudança linguística. É porque a língua que se falava em São Paulo não era o português, era a língua geral, que era muito tupi, muito indígena, mas uma mistureba. Tem várias palavras hoje que tem origem nela que a gente nem sabe. Mas a língua se perdeu, ela foi abolida. Humberto é um jovem jornalista de Mariporã, mas com cabeça de velho. Sua voz inicia e puxa o canto do Juqueri. O rio é uma veia viva, aberta na terra, pulsante, cheia de energia, surge de centenas de folículos que brotam das pedras, das grutas, dos brejos, frutos das chuvas e da umidade das matas na serra. Em torno dos rios, civilizações nasceram e morreram. Um rio é um bem iluminado que provém muito mais do que tira. O rio respira e nos dá o dom da vida. O Juqueri nos deu mais do que as pessoas imaginam ou valorizam. Além da água que nos abastece hoje, ele nos deu o barro, a lama. Em seu entorno, mais de 400 olarias nasceram, prosperaram e morreram, assim como várias gerações de moradores. Pessoas que hoje, lá no alto dos morros, não sentem que pertencem ao mesmo local de antes. Existe uma barreira entre elas e o rio. Algo tênue, mas presente no cotidiano da cidade, que vai além das lembranças dos que lá estavam. Esse é o Rio Pinheiros? Rio Pinheiros. Me conta dele, Humberto. Olha, eu descobri que esse rio tinha nome graças a um mapa hidrográfico, né? Então, assim, eu não sei a origem do nome. Eu imagino que seja ou por causa das araucárias, igual Pinheiros em São Paulo, ou seja um nome mais recente. Mas ele junta várias nascentes da serra, de toda essa área do Piracaia, Guavirituba, Marmelo, Cinco Lagos, e ele deságua no Juqueri. Então ele vai juntando vários outros córregos, outras nascentes, até chegar aqui. É um rio que basicamente faz um volume muito grande. Eu acredito que em Mariporã é o maior afluente do Juqueri. Conta, o que é esse rio, Humberto? Esse aqui é o Pinheiros, um dos afluentes do Juqueri. E aqui é um local onde um outro riozinho menor, que provavelmente não tem nome, vem de um brejo, várias nascentes da região, eles se encontram para continuar até o Juqueri. Então é um dos muitos pequenos rios que formam o rio maior, né? É isso. E aí você falou que esse aqui é um riozinho? Sim. É um riozinho bem limpo, inclusive, ele vem do meio de um bambuzal ali na frente. E é muito bonito. Acho que pouco a gente dá conta, né? Nesse ponto. Juqueri, Yuqueri. É a planta que dorme, mas que também é rio frondoso, que cria barro, que gera vida, que vira vila, que cresce cidade,
que vira represa, que morre, que vira memória.